Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de construir um bot de Telegram voltado para análise de dados. E, primeiramente, né, esse vídeo faz parte desta série, então a gente já vem construindo aí uma trilha de aprendizados. A gente começou construindo o bot do Telegram, depois a gente fez uma forma de conectar um script Python com um Google Planilhas Online e no vídeo anterior a esse a gente construiu o Jupyter Notebook, que é esse aqui que vocês estão vendo na tela, com as visualizações. Então, se você não viu esses vídeos anteriores e tenha interesse em conhecer mais a respeito desse projeto, não deixe de ver a série desde o início. O link vai estar aqui no card e também na descrição deste vídeo, certo? E bem, pessoal, esse vídeo é uma regravação, na verdade, porque eu tinha gravado fazendo na hora, assim como eu faço com todos os vídeos, né? Só que aí depois eu fui reassistir a gravação e eu não fiquei muito satisfeito da forma que eu expliquei algumas coisas, né? Eu senti que ficou faltando ali um pouco mais de esclarecimento de alguns aspectos, então eu preferi fazer a regravação e aí eu vou mostrar os passos que eu executei, explicando qual foi a lógica, né, as dificuldades que eu tive. Então, o vídeo de hoje, né, é para a gente fazer a conexão desse lógica desse Jupyter Notebook com os nossos scripts que a gente já tinha, né, que era o bot de Telegram e a conexão com o Google Planilhas. Então a gente precisaria fazer tanto o carregamento de dados e aplicar as transformações, como por exemplo, converter a vírgula em ponto, tá? Por conta do NPS interno ele vir com formato string inicialmente, então a gente teria que converter ele para um formato numérico, tá? E logo depois fazer aquela substituição também do setor, né? Que engenheiro de software é para ser engenharia de software, né? Porque tinha aquelas duas coisas que eram para ser a mesma coisa, né? E aí pronto, o resto é só a gente gerar as visualizações, tá? Então aqui o que foi que eu modifiquei? Aqui dentro de src, que é source, né? Eu joguei para dentro da pasta data o arquivo do DriveBot, tá? É aquele mesmo arquivo que a gente construiu, tá? Não mudou nada, eu só movi ele para dentro da pasta data, tá? Porque a lógica da pasta data é justamente envolver a gente carregar, obter os dados, fazer o processo ali de ETL, tá? Eu deletei as outras pastas que tinham aqui. No final eu só fiquei com data e visualization, tá? Que eram as únicas que a gente ia utilizar. Se eu não me engano, tinha uma pasta features e uma pasta voltada para modelagem, né? Mas aí a gente não vai trabalhar com isso, então eu já excluí essas pastas, tá bom? E aí eu fiz um outro script Python, que é o transform dataframe.py, que o próprio nome sugere, é apenas um script Python separado para fazer o procedimento de transformação, tá? E bem, o que acontece, né? Que aqui no DriveBot a gente retorna uma estrutura do tipo dataframe, tá? A gente não vai ter necessariamente um arquivo CSV, tá? Então não dá para fazer diretamente aquela artimanha que a gente fez no começo, né? Quando a gente construiu esse Jupyter Notebook, de aqui dentro do read CSV a gente colocar aquele parâmetro CEP igual a vírgula, né? Que ele faz a substituição aqui automaticamente, né? Aqui não vai dar certo, porque eu não vou estar trazendo os meus dados de um CSV. Eu vou estar trazendo lá do Google Planilhas, que vai já chegar na função de transformação no formato dataframe. Ah, Yuri, mas é só tu converter o dataframe para um arquivo CSV e aplicar o read. Isso é um pouquinho de gambiarra e também causaria uma certa lentidão, porque eu ia ter que converter para CSV, depois carregar o CSV de novo, e dependendo da quantidade de dados, isso pode começar a dar trabalho, né, a gerar uma lentidão no processo, então não é uma situação ideal. Então, de que forma eu contornei isso? Bem, simplesmente seguindo essa linha de raciocínio, né? Eu chamo o file NPS interno, tá? Ele vai trazer os dados, né, de NPS interno no formato string. Eu aplico aqui a .str, que ele vai simplesmente acessar a string, né, cada string presente dentro do file NPS interno. E aqui eu aplico o .replace, né, ele vai aplicar esse replace na lógica de string, que ele vai trocar um caractere por outro. Então eu digo que eu quero trocar a vírgula por ponto. E no final eu boto .type float. E aí eu consigo fazer o procedimento, né? Eu troco aqui onde tiver vírgula por ponto em cada dado e eu converto tudo isso aqui para o formato float. E aí basta eu sobrescrever a minha coluna original, né? E aí pronto, eu consigo fazer a conversão bem simples, né? Então eu simplesmente fiz o teste aqui no Jupyter
notebook, né? Vocês podem ver aqui que no file ele tá aqui, ó, bonitinho, tá? Em ponto, com um formato float. E aqui no transform data frame eu simplesmente apliquei aquela mesma linha, né? Eu passo o data frame aqui dentro e aí eu executo a mesma função que a gente viu lá no Jupyter Notebook. Aqui embaixo eu só copiei aquela parte que a gente faz a substituição de engenheiro de software por engenharia de software, tá? Não mudou nada em relação a isso, e aí eu retorno o data frame bonitinho, já com a transformação aplicada, tá bom? Yuri, por que é que tu não aplicou essa lógica aqui dentro do DriveBot? Mas por questão de separação mesmo. Tem um script Python focado só para a obtenção dos dados lá do Google Planilhas, e eu tenho um outro script Python voltado em transformação de dados. Por isso que lá na frente, né, se eu quiser fazer alguma modificação na transformação, ou fazer alguma modificação em relação a como eu estou carregando os dados, eu já tenho os scripts com cada uma dessas funções separado, fica muito mais simples de eu fazer uma refatoração, incluir coisas, remover coisas, tá? Fica bem mais simples de eu localizar esses procedimentos, tá bom? Beleza, então aqui eu tenho uma função que faz a transformação e aí a gente precisava agora, de alguma forma, fazer a construção das visualizações. E aqui na pasta Visualization eu criei um arquivo visualize.py, tá? E aqui eu basicamente fiz os imports do pandas, da NumPy, da matplotlib, tá? E aqui eu criei as funções, tá? Então, se você ver aqui no Jupyter Notebook, eu vou pegar esse primeiro gráfico aqui, ó. Se você pode ver, ó, setores, file.groupby, ele tá aqui, ó, groupby. NPS médio por setor tá aqui também, ó, a mesma função, tá vendo? Group by, tá? Mas se você perceber, Yuri aqui tá diferente, né? Se você perceber, a gente tem dois gráficos de barra que eles são idênticos, só muda o conteúdo. Então eu fiz uma função, tá? Que é basicamente bar v, né? Para dizer, ó, que é uma barra vertical da média de NPS em fator de alguma coisa, tá? Então aqui eu passo o data frame para ter meus dados e eu passo o XX, que é justamente o que eu quero colocar em relação à média de NPS, né? Eu quero ver a média de NPS por setor, por tipo de contratação e assim por diante, né? E aí aqui dentro do Group By eu passo a string aplicando o Fzinho, né, para aplicar o XX, então que a pessoa digita vem aqui para dentro, tá? E aí eu consigo fazer o agrupamento de forma genérica, tá? Simplesmente foi essa adaptação que eu fiz. Outro detalhe importante aqui, tá? Nessa parte aqui que a gente constrói, a gente usa PLT o tempo todo, né? PLT.bar, PLT.xlabel e tal. Só que tem um problema, quando a gente usa isso aqui dessa forma, tá? Lá na prática, quando a gente vai executar vários gráficos um atrás do outro, quando a gente só usa o PLT, ele sempre vai plotar na mesma figura, na mesma imagem. Então começava a ficar acumulando, ficava bugando, tá? Então para resolver isso, eu tive que trabalhar com a separação de figuras, tá? Então aqui eu instancio uma figura do matplotlib, tá? E aqui eu adiciono um subplot, né, que apenas vai ser um único gráfico, né, por isso 1, tá? Vai ser basicamente uma linha, uma coluna e um único gráfico, tá? Simplesmente isso. E aqui é a mesma coisa, né? O bar, né, que ao invés de plt.bar é ax.bar, né, porque eu estou adicionando o gráfico de barras ao meu eixo, tá? Aí aqui eu simplesmente passo o eixo x, eu passo os valores que vão ficar no eixo y, tá? Aqui o YLabel, como eu estou trabalhando com eixo, eu boto .set YLabel, né? Então ele vai setar o nome do eixo Y desse eixo, tá? Mesma coisa para o YTix, né? Eu boto set YTix, tá? E o set title eu passo também aqui normal, né? É bem parecido com o que a gente fez aqui, só mudando que a gente adiciona o set na frente. Tá? Tem um detalhe, né, que é o seguinte, aqui eu uso Xtix Rotation 30. Eu não consegui aplicar a rotação com essa lógica aqui dos eixos. Se você perceber, eu não faço o Rotation em nenhum momento, porque o set Xtix, ele não tem o parâmetro Rotation, tá? Então eu acabei deixando sem a rotação mesmo, deixei normal, tá bom? E aqui, no final, eu coloco para ele retornar a figura salva, né? Ele salva a figura e aqui eu boto nesse arquivo aqui, graph last generate, né? Que é justamente o último gráfico que foi gerado, tá? Aqui o de histograma, né? Que é o histograma do NPS, eu passo apenas o data frame, porque o histograma é simplesmente o histograma, não tem muito o que fazer. Eu sempre vou fazer do NPS, né? Então eu só faço a mesma lógica, eu instancio a figura, tá? Adiciono aqui um eixo, né? A figura de apenas um gráfico e tal. E aqui é a mesma coisa, tá? .ist, né? Em vez de plt.ist, eu botar x.ist, que eu adiciono o histograma ao eixo do matplotlib.
Aí data frame, NPS interno, tá bom? Aí aqui o title, xlabel, né? Eu coloco só o set aqui na frente, já que eu estou trabalhando com eixo e não necessariamente com a figura, tá bom? E aqui no final eu dou um fig.save, né? Que tá até diferente, né? Porque aqui eu retorno a figura sendo salva, né? Eu vou simplesmente aplicar a mesma lógica, né? Eu vou padronizar aqui. Então eu vou terminar com o plt.closeFigure, tá? Porque aí, opa, dei um Ctrl V sem querer, porque aí não tem risco de uma figura afetar a outra, tá? Então ele salva a figura e dá um retorno fechando a figura, né? Vamos ver se dessa forma fica tudo certinho, tá bom? Aí beleza, esse é o gráfico. Essa é a forma que eu gero as visualizações, tá? Tá aqui, ó, o último gráfico que foi gerado para vocês verem foi o histograma, tá bom? Yuri, e aí o que mais tu fez de modificação? Bem, além desses scripts, eu vim no Telegram Bot e eu fiz uma função, né? Que era justamente, tá? De eu conseguir mandar as figuras. Então aqui no Create Answer foi onde eu modifiquei, tá? Create Answer. Eu passo o mensagem teste, tá? E aí simplesmente eu crio aqui o data frame, então eu chamo a função transformData, tá? E aqui eu chamo o DriveBot getData, né? Lembrando que o getData me retorna o data frame e aí eu já aplico logo a transformação, tá bom? Aí aqui, se a mensagem de texto estiver em barra start, olá, e aí, menu, oi, oi e tal, que são mensagens aí de saudação, né? Vamos dizer assim, eu dou um retorno e aí eu simplesmente coloco um menu, tá? Como é uma formatação genérica, tá? Que eu quero dar enter e tal, ficar bonitinho aqui. Eu coloco essa estrutura de 3 aspas simples, tá? Poderia ser também 3 aspas duplas, enfim. É apenas para eu conseguir dar enter, né? E ficar bonitinho assim, tá? Eu dou os /n para dar quebra de texto lá no Telegram, tá bom? Então aqui dessa forma a gente consegue formatar o texto, tá? Um detalhe é que aqui no final eu tenho que retornar 0, tá? Eu já vou explicar o que é esse 0 aqui, tá bom? Aí, enfim, se ele não retornou uma mensagem de saudação, aí vem as opções, né? Se ele retornou 1, é porque ele quer o NPS interno mensal médio por setor. Então eu chamo lá a função do que gera o gráfico de barra, passo o data frame, que a gente já carregou aqui em cima, tá? E aqui eu chamo o passo setor, que é o nome da coluna, né? Já que eu quero justamente NPS mensal médio por setor. Se ele passar 2, é porque ele quer por tipo de contratação. Então, eu chamo a mesma ideia, tá? E se ele der o 3, é porque ele quer o histograma. Então, tá aqui, beleza? Se não retornou nada disso, tá? Se ele não bater em nenhum desses condicionais, ele simplesmente dá um return, dizendo que não entendeu, por favor, tente novamente e repete as opções, tá? Se você perceber, todo retorno que eu dou, né, aqui dentro dos Create Answer, eu passo o parâmetro de envio, tá? E um 0, 1. Yuri, o que é isso, tá? Pronto. Eu não preciso apenas chamar a função e gerar a visualização. Eu preciso plotar essa visualização no Telegram para o usuário. Então, eu preciso, de alguma forma, saber quando eu tenho que formar para o bot, quando é que eu tenho que mandar ou não a figura. Né? No caso, quando é que o bot tem que fazer isso. Então, quando for 0 aqui, nesse segundo parâmetro, ele não manda imagem. E quando for 1, ele vai mandar sempre o GraphLessGenerate, tá? Se a gente vier por answer, vocês vão perceber que tem o chat ID, o answer e o figure boolean, que é justamente esse 0 e 1 aqui que eu envio, tá? Então aqui, ó, se a figure boolean for 0, ele faz aquele script que a gente já construiu, né? Ele simplesmente manda uma mensagem de texto. Se não, tá? Se não for 0 é porque é 1, tá? Aqui eu pego o diretório da figura, tá? No meu computador e eu simplesmente aqui pego o files, né? Eu carrego aqui o arquivo, né? Eu abro a figura, tá? Por meio desse script aqui. E aqui eu faço um link para envio, tá? Se você perceber, aqui o link que a gente faz da requisição, né? Eu coloco send message. Como eu estou mandando uma foto, eu coloco send photo, tá? E aí eu passo o chat ID e pronto. Né? Simplesmente que eu coloco o chat ID e aí na hora que eu for aplicar o request, eu não uso o .get, como eu uso aqui na mensagem. Eu uso o .post, mando o link e aqui em files ele manda o arquivo. Tá? Tem que ser dessa forma para você conseguir colocar a imagem lá no Telegram. Tá bom? Isso aqui no futuro a gente vai ter que fazer uma adaptação porque aqui eu estou na minha máquina local. Quando eu for fazer o deploy no Heroku, né, a gente vai ter que dar alguma mexida nisso aqui, porque ele não vai estar acessando mais da minha máquina local a imagem, né, ele vai estar acessando por meio de alguma outra localização.
Então isso aqui é um ponto de atenção, isso aqui é algo temporário que a gente vai ter que mudar no futuro, provavelmente, tá bom? Aí aqui, o getMessage é a mesma coisa, não mudei nada. E o start, eu simplesmente, né, aqui no message test, ele cria aqui a mensagem. Aí aqui eu só tive que adaptar, né, que o cliente answer ele agora dá 2 retornos, então ele recebe a mensagem, tá, o retorno em si lá das funções, e a figura booleana, que eu passo aqui dentro do send answer, tá? Só foi essa modificação que eu fiz. Aqui em cima tá só os imports, né, que eu tive que colocar, né? Então aqui, ó, tá aqui o import do transform data e tá aqui o import dos gráficos, das funções que geram os gráficos, né? E pronto. Foi basicamente isso que eu modifiquei na main, tá? Eu tive que apenas adaptar como eu estou importando o DriveBot, porque eu passei ele para dentro da data, né? Ele antes estava que nem o Telegram Bot, ele estava solto dentro da source, mas agora ele estava dentro da data, então eu tive que modificar esse import. E aqui eu só inicio o start, né? Eu tirei aquele script que ele gerava o DriveBot, né? Porque o DriveBot agora ele se inicia dentro do Telegram Bot, tá? Inclusive aqui no Telegram Bot, né? Aqui, pronto. Dentro do init, né, eu também coloquei para ele instanciar o DriveBot, tá? O DriveBot está sendo instanciado aqui dentro, tá bom? Por isso que eu consigo dar um self.drivebot aqui dentro do cliente answer, tá? Porque ele é uma coisa que está associada ao Telegram Bot, tá bom? E aí toda vez que a pessoa o bot vai criar uma mensagem, ele realiza o carregamento dos dados, tá? Eu fiz dessa forma porque eu acredito que tem a maior chance aí de pegar a última atualização da base, tá bom? Obviamente isso aqui gera uma certa lentidão, né? Mas no futuro pode gerar, né? Dependendo da quantidade de dados, porque enfim, toda vez que ele for criar uma mensagem, né, vai ter ali o delayzinho para ele puxar os dados, fazer a transformação e tal, né? Talvez uma adaptação aí, sugestão de adaptação no futuro, né? Talvez seja fazer uma função separada, né? Que sempre realize a carga ali, a atualização da base, e aí pronto, né? Isso é um processo que eu posso chamar, sei lá, uma vez a cada mês, né? Caso eu saiba que a base de dados original ela só é atualizada realmente uma vez por mês, então eu posso criar um procedimento que só é executado uma vez por mês, que atualiza, né, os dados que são carregados aqui, e aí eu não preciso ficar todo momento puxando as informações, né? Eu posso simplesmente puxar uma única vez, ficar armazenando ali numa variável que sempre vai estar sendo utilizada, tá? E eu não preciso ficar refazendo esse recarregamento, tá bom? Mas foi basicamente isso, tá, gente, que eu fiz no procedimento que eu gravei, né? Eu acabei não curtindo muito o resultado, então tô regravando. Eu espero que tenha dado para entender. Não foi nada muito complicado, né? As dificuldades que eu tive foi de entender como eu iria enviar a mensagem no Telegram mesmo, né? Porque eu tava tendo probleminha em relação a entender como aplicar esse link aqui, tá? Da requisição, e também que aqui tem que ser o post em vez do get, né? Eu tava tentando usar o get, eu não tava conseguindo. Tá? Eu também vacilei muito no diretório, né? Porque eu estava tentando carregar da pasta raiz, mas não, tenho que formar a localização inteira, né? Desde a raiz aqui do meu computador, né? Não a raiz do projeto. Então, eu acabei quebrando um pouco de cabeça nessa parte. E lá no visualize.py eu também eu só denotei que eu teria que fazer esse esquema de criar a figura, né, e o eixo ali separado, quando na prática eu vi que daria problema, né, porque toda vez que eu chamasse o plt.plot, ele ia ficar plotando um gráfico em cima do outro e estava gerando problema, tá? Aí para mostrar para vocês como ele está funcionando, eu vou só chamar aqui o terminal, vou dar um Python main, e vou executar. E pronto, fora isso aí eu só apliquei o commit mesmo no Git, tá? Nada demais. Realmente essas foram mais as dificuldades que eu tive durante o procedimento, tá? Espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender, né? Não deu para fazer algo aí do zero, porque eu já tinha aplicado os procedimentos, né? E reproduzir ali do zero, querendo ou não, é um pouquinho complicado. Então estou aqui inicializando o bot, vou aqui no meu bot e vamos lá. Oi. É que eu digitei oi com O maiúsculo, deixa eu botar o oi com O minúsculo. Tá aqui, ó. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bababá, deu as opções. Se eu colocar 1, ele simplesmente vai me devolver o gráfico, tá vendo? Ó? Tá aqui o gráfico. Se eu digitar 2, ele me devolve o outro gráfico separado, ó, tá vendo? Ó? Um gráfico não tá impactando o outro. Se eu digitar 3, ele vai mandar o histograma também, ó. Tudo separadozinho, bonitinho. Então, dessa forma, a gente consegue aí ter essa automação. Então, aqui o bot ele já está praticamente operando. Ele está funcionando. O que a gente vai trabalhar agora é em fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, aqui na mensagem, né? Tá esses espaços aqui, ó.
o que não é algo muito bacana, né? Porque tá estranho nessa formatação, então a gente vai dar uma arrumada. É um detalhe também aqui, ó, eu digitei O com oi, né? Com O maiúsculo, e aí ele não identificou, sendo que eu tinha que digitar oi com O minúsculo, né? Então, para evitar essas inconsistências, né, que possam acontecer, a gente também vai fazer uns tratamentos, tá? Vai ser mais algo nesse sentido, né? Fazer alguns ajustes, algumas adaptações e provavelmente a gente já emplaca em fazer o procedimento de deploy no Heroku para tirar a dependência aqui da minha máquina local, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender, espero que tenham curtido aí o vídeo, essa atualização em relação ao projeto. Continue acompanhando os vídeos aí que a gente sempre vai estar aí avançando junto na construção desse bot. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.